minhas bailarinas maravilhosas. Arrasaram aqui, meninas, meninos, hein? Meu Deus, quanta gente bonita aqui na minha plateia. Que delícia, Dona Lívia, como sempre, né? Batendo o crachá aqui na Rede TV já, hein, ô Dona Lívia? Linda! Maravilhosa! Mesmo. Ai, mas não linda quanto você, mas tô tentando ficar bonitinha. Bom, gente, quinta-feira hoje, tá tudo de bom o nosso programa, tem tanta coisa que vai rolar aqui hoje, então você é o meu convidado, você que tá aí na sua casa, sentadinho. Nossa, hoje o clima tá lá no alto, viu? É, meu Viu, bem? Silvio? Tá tudo de bom, viu? Por quê? Tá sensacional! Aê! Bom, o nosso papo de hoje tá demais, viu, gente? Sabe com quem que eu fui conversar? Sabe, Silvio? Com quem, meu bem? Olha, ele é um dos maiores âncoras do telejornalismo no Brasil. Maiores âncora. É isso aí. E ele tem um bordão que eu acredito que todo mundo conhece muito bem, né? Qual? Já viu Qual? falar? Isso é uma vergonha. Sabe de quem eu tô falando? Quem? É ele, sim. É que você tá pensando agora. Boris Casoy. Roda aí. Gente, estou muito feliz hoje, porque hoje eu estou conversando com um homem muito inteligente, jornalista, apresentador. O mundo inteiro conhece, eu posso dizer, porque ele já, nossa senhora, já fez tanto sucesso e continua fazendo muito sucesso, só que hoje ele faz sucesso aqui na Rede TV, na nossa querida Rede TV. Olha quem está aqui do meu lado, Boris Casoy. Nossa, é uma honra estar aqui com você, Boris. A honra é minha, Daniela. Boa tarde, telespectadores. Grande prazer em estar no seu programa. Nossa, olha, eu fico... Tô feliz. Não, tô nervosa, gente, porque, olha, estar do lado de uma figura como este homem é uma grande responsabilidade, vamos falar a verdade? Não sou perigoso, fica tranquilo. Não, eu sou uma foca do seu lado, né? Vamos falar na linguagem jornalística, né? Eu sou uma foca do seu lado, né, Boris? Não existe foca, Daniela. Querido. Bom, mas assim, eu quero conhecer um pouquinho do Boris, acho que quem tá em casa também, um Boris diferente do que a gente vê no telejornal. Que o Boris sempre tá dando aquele noticiário, uma coisa mais forte, aquela notícia de política, de tudo, e dando suas opiniões também, como você foi muito conhecido, né, de sempre falar o que você pensa. Mas hoje eu quero falar de outras coisas, eu quero conhecer um pouquinho mais o Boris longe da TV. Por exemplo, eu queria saber, que você é aqui de São Paulo. Sou paulista mas você... e paulistano. Paulista e paulistano, mas os seus pais eram russos. Meus pais eram russos, vieram para o Brasil em 1928. Uau, 1928. Eles não sabiam aonde estavam chegando. Eu tinha tios aqui, mas eles não tinham a menor noção. Imagine, em 28, só pelos dicionários, pelas enciclopédias, não sabiam que era o Brasil. E você aprendeu a falar russo? Seu pai falava... Eu não aprendi a falar russo. Eu falo uma língua, eu tenho ascendência judaica, então eu falo uma das línguas que os judeus usam, que chama Yiddish. Essa língua que era falada na minha casa. Quando eles começavam a falar russo, a gente sabia que a situação estava russa, que tinha algum problema. Júlio, e você não ficava com medo? Secreta. E você não ficava com medo? Não, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Porque naquela época, assim, né, assim, as crianças elas não participavam das conversas de adultos, que hoje, a gente vê muito hoje as crianças participando de conversas de adultos. Por exemplo, eu sou do interior, quando tinha conversa de adulto, eu tinha que sair já uma frase assim, aqui não é lugar de criança. Aí vai você já brincar meio com os que... teus primos. Você já meio que saía, já. Eu odiava isso, tinha uma curiosidade imensa. Você queria saber o que os grandes estavam falando. Achava que eles conversavam coisas mágicas, e que a gente não podia saber. Ô Boris, e assim, como que era a sua infância? Seu pai, ele era mais bravo, a sua mãe como que era? Como que foi a sua infância? Olha, eu tive assim? uma infância diferente da maioria das crianças, porque com 1 ano, eu e a minha irmã gêmea, que eu tenho uma irmã gêmea, fomos vítimas de paralisia infantil. Uau. Isso em 1942. Eu nasci em 41, vou fazer 76 anos. E com 2 anos fomos acometidos por essa doença que não se sabia exatamente o que era. Não havia vacina ainda. Então foi um problema gravíssimo na minha casa. Nós éramos gêmeos, seríamos o 4º e o 5º filho da minha mãe. Então aquilo, eu te diria que foi uma desgraça que se abateu sobre a família.
O que você sentia, assim? Você sentia muita dor? Não, Quais eram os sintomas? A perna direita praticamente era morta. Não a pele, mas os músculos. Você não conseguia colocar o pé? Não, assim, eu conseguia colocar, mas não tinha firmeza. Quer dizer, o fazer joelho movimento. dobrava. Entendi. Então, como é que, quando eu comecei a andar, como é que na época se fazia? Se colocava um calçado, uma coisa chamada aparelho. Tinha duas hastes metálicas, elas vinham aqui e prendiam numa bota. E Pra te dar uma tudo uma junto, postura. aí você ficava de pé naquela estrutura. Mas você conseguia fazer o movimento? Conseguia fazer, às vezes com a ajuda da mão, conseguia. Era quase um saci. Nossa, Boris. Então, aos 9 anos eu fui operado. Eu e a minha irmã nos Estados Unidos. Meus pais podiam pagar essa despesa imensa. E vocês dois foram para lá? Nós dois. Fizemos uma operação chamada autotransplante. Era um transplante, eu não sei explicar, mas outro dia eu tive com um médico aqui, ele mesmo lembrou o nome do médico e o sistema, que na época era pioneiro, de trocar músculos, nervos. Eu devo estar falando alguma bobagem técnica. Sei, às vezes fazer uma ligação, ligar um músculo no Eu outro. ia dizer gambiarra, mas é ruim. Aí, realmente, eu recuperei, a minha irmã também, todos os movimentos, embora mais fracos. E você não se vingou de ninguém depois disso? Eu não me lembro de ninguém. Sobraram os sentimentos, Daniela. Sobraram os sentimentos, não sobraram as imagens das pessoas. Eram crianças, eram meus amiguinhos. Uma outra coisa que dói muito, e doía em mim, eu acho que dói em todo mundo que é alvo disso, é essa coisa da piedade. Coitado desse menino, é paralítico. Isso realmente é de uma crueldade. Essas crianças todas que têm subestima, problema... assim, as pessoas, você acha que fica subestimando a sua capacidade, né? Porque às vezes tem um problema, mas aquilo não é maior, porque você tem outras coisas. Tem que levantar essas pessoas, exatamente, né? Tem que estimular. Eu exatamente. encontrei muita gente, o que hoje eu entendo que estimulava na minha vida, muita gente, mas encontrei gente do coitado, até gente mais próxima, que talvez tivesse bons sentimentos, mas tinham poucos conhecimentos de psicologia. Porque fala coitado, você fala, nossa, então eu tô ferrado mesmo, né? Você tá falando assim, né? Eu imagino. Culpado, né? Eu não tenho nenhum valor, eu sou um coitado. Menino, criança. E às vezes você teve, porque às vezes a gente tem uma válvula de escape, que às vezes a gente tem uma dificuldade aqui, e a gente acaba, às vezes, potencializando em outras coisas, e a gente acaba ficando bom em outras coisas. Você, por exemplo, tudo bem, você teve um problema na perna, mas às vezes você tinha outros dons, sei lá. Não, eu virei um menino revoltado e problema na minha casa. Você era revoltado, assim? Era o que a gente chama revoltado. Era um menino desobediente, eu não ia mal na escola. Você cabulava? Já cabulou? Não. Eu estou falando do primário ainda. Eu era um menino... Depois eu cabulei no chamado ginásio e tal, não mais que as outras pessoas. E tem alguns professores que mereciam que a gente cabulasse. Tem outros que eram fantásticos. Desaforento, uma coisa assim, uma coisa assim, meio animalesca, assim. Eu era um menino assim. Bom, mas a gente falou da sua infância, mas como que você descobriu, assim, porque eu sei que você começou a fazer direito, né? Mas você não chegou a se formar. No último ano você No último ano eu desistiu. tranquei a matrícula, achei que ia voltar e não voltei nunca mais. Gente, mas muitos jornalistas começaram no direito e não terminaram direito, Agora, né? eu Foram pro gostei do jornalismo. curso. Eu gostei do curso. Eu fui um bom aluno e o curso me é útil até hoje. Até hoje, porque você sabe de leis, de hoje. códigos penais, essas coisas todas. Princípios básicos de direito. Isso te possibilita ajuda na análise política, você tem um trato melhor com a legislação. Eu repito, eu fui um bom aluno, quer dizer, eu estudava e era aplicado. Não sei se eu seria um bom advogado.
Aliás, eu queria ser juiz ou promotor. Eu queria ser promotora, sabe? Eu cheguei a fazer direito, mas também não foi... Mas acabou. A vida acabou me arrastando para outros lugares. O rádio, eu fazia rádio. Então, e é verdade que você ganhou no concurso de rádio? Então, abriram um concurso da Rádio Piratininga para plantão esportivo. Eu fui fazer e ganhei no português. A minha voz era falsete, era uma voz que não era uma voz radiofônica na época, e era para dar os resultados de futebol durante a transmissão de corrida de cavalo que a rádio tinha. Agora, Boris, como que foi que você começou na TV, assim? Eu trabalhava, depois da PAN, eu fui para a Rádio Eldorado, que era a rádio de elite. Tinha ópera, tinha música clássica, música francesa, a rádio do Estadão. E não dava o nome dos locutores, não tocava jingle, os anúncios eram todos lidos pelos locutores, eram vozes... Não dava o nome dos locutores. Por que não dava o nome? Porque era uma frescura da rádio. Ah, é? A rádio era... queria ter uma personalidade e tal. Era uma rádio muito admirada, né? E era onda média, 700 kHz. Hoje está com uma igreja. E a Rádio Eldorado é em outra frequência. Mas era a grande... Top de linha. Eu fui falar doce na Rádio Eldorado. Foi uma experiência, entrei na faculdade. E aí eu fiz uns freelas num programa israelita que ainda perdura agora na internet, chamado Mosaico na TV. Foi um programa, acho que, mais longevo da televisão brasileira. Era concessionado. O diretor era o Francisco Gottlieb, que comprava o horário. Então, eu fiz alguns freelas, pouquíssimos, e resvalei pela televisão. Mas a minha ida profissional mesmo foi depois que eu participei de alguns debates para a prefeitura e tal, e me convidaram para ir para o SBT, que ia lançar um novo jornalismo. E aí que eu fui, aí que apareceu... Que era o TJ, né? TJ Brasil. TJ Brasil. E aqui termina o Telejornal Brasil. Os principais assuntos de hoje foram proibidos os voos acrobáticos na Alemanha Ocidental depois do acidente que matou 43 pessoas. De onde surgiu essa coisa de você comentar a notícia? Que era, você fez, deu esse diferencial pelos os telejornais, né, do Brasil, assim? Olha, a ideia era imitar o âncora americano. Imitar não, era seguir a escola do âncora americano que não comenta. Mas eu mesmo achei que cabiam alguns esclarecimentos. Daí nasceu o comentário. Teve alguma notícia, assim, que você ficou muito chocado quando você deu? Assim, quando você começou mesmo na carreira? Olha, Porque você começa, né, você tá ali, né, começa engessado. Não adianta falar que começa muito veterano, que não é. Tem as nossas deficiências, né? Olha, assim. Você vai endurecendo um pouco. Você vai perdendo um pouco a emoção. E ao mesmo tempo, você é o misto. Você tem que se defender, porque senão você se emociona com tudo. Mas no começo da carreira, não. Mas quando eu estava na Folha, eu me emocionei muito com a morte do Tancredo. Ai, foi triste foi demais, muito triste. Né? Nossa, era muito uma pessoa triste. com quem eu conversava, de quem eu gostava, e que me telefonava. Olha... Cuidado com isso e tal. Ele um pouco tinha medo da volta dos militares. Não brinca com isso, olha a manchete e tal. Tentando. Claro que ele não influía em nada, porque eu era muito autossuficiente, continue sendo. Tipo ditadura, essas coisas assim. Você teve alguma repressão assim, na ditadura? Não, pelo contrário. Eu, na verdade, ajudei a fazer 64. Eu era um estudante... tinha 23 anos, a gente viu um perigo de o Brasil se transformar num país comunista e eu ajudei, no que eu pude quando era estudante, a fazer 64. Em 68 comecei a divergir do que a gente chamava de revolução. Por quê? Porque a gente começou a tomar conhecimento de que aquela prometida volta à democracia não acontecia e de fatos como a tortura, por exemplo, que não estava no meu horizonte. Sim. Aí tinha uma divergência grande.
Acho que teve até uma capa de uma Veja, uma vez que era o Congresso fechado, acho que foi em 68. 68, teve uma capa de uma revista. Mais de uma vez, mas 68 fechou, teve o AI-5. Então, a partir disso, veja, não era a favor da tortura nem nada. E tive uma experiência ruim quando uma revista, que era uma revista que tinha sido muito boa, o Cruzeiro, publicou uma reportagem me colocando no CCC, no Comando de Caças Comunistas, o que era uma tremenda mentira. E outras pessoas que não tinham sido do CCC ou que não eram, foram colocadas nessa reportagem que me marcou muito. Tem gente que hoje, é impressionante que tem gente que me viu no CCC, embora eu nunca tenha sido do CCC. Mas essa coisa pegou muito forte. E você já recebeu alguma ameaça? Eu recebi ameaça como editor-chefe da Folha. Eu me lembro um dia que eu saí com os filhos do meu irmão, meus sobrinhos, nós fomos a vários lugares, eles eram pequenos. Depois eu recebi um telefonema dizendo, olha, toma cuidado, hoje você teve em tal lugar. Nossa, nem tinha rede Depois social naquela época, época, e foi né? para tal lugar, olha o que você escreve, olha. Esse tipo de coisas. Isso assusta, né? Isso assusta. Aí você tem que ter nervos de aço. E eu acho que eu tive para aguentar algumas coisas como essas. E você se considera uma pessoa polêmica? Eu acho que eu sou. Eu pessoalmente, gostaria que não, mas eu sei que eu sou. Você joga a tua imagem na televisão, você passa por uma função de editor-chefe, você demite gente, você admite gente, você contesta situações, você vai angariando amigos e inimigos. Então você se transforma numa pessoa polêmica. Eu falo assim, até a questão de ser polêmico, uma vez você fez uma pergunta para o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, se ele acreditava em Deus. E ele ficou super desconcertado, naquele momento. Ele se atrapalhou. Assim. Isso não estava... Porque geralmente eles recebem, né, uma pauta. Não, mas ele não era presidente, ele era candidato a prefeito de São Paulo, e essa data eu me lembro, de 1985, e eu bolei essa pergunta. Por que você pensou nessa pergunta? Você sabia que... Porque era uma pergunta que eu definiria o candidato ideologicamente. Porque se ele fosse marxista, ele ia dizer, eu não acredito, era uma maneira de tentar definir ideologicamente o candidato. E eu vou te perguntar, você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita, você é religioso, fervoroso? Eu não sou religioso, eu não sou fervoroso. Eu acredito que todas as religiões são casas de Deus. Respeito todos os templos e todas as regiões, e todas as religiões. Agora, eu pessoalmente prefiro contato direto, dispenso intermediários. Você gosta de ir lá direto? Converso pessoalmente. Ô Boris, a última emissora que você trabalhou foi a Band. Você passou pelo SBT, Record, Band... E TVJB. E veio para a Rede TV. Por que essa mudança? Bom, as mudanças do SBT para a Record, da Record a Record resolveu quebrar o meu contrato 11 meses antes de terminar. Do SBT para a Record. Vocês fizeram um acordo ou não? Não, nós não fizemos. Nós fizemos um acordo no fim. Depois de 7 anos, quase 8 anos de luta na Justiça, quando chegou no caminho final, a Record propôs um acordo, nós fizemos. Mas isso não pode contar porque é protegido por sigilo. Entendi. Isso já faz tempo, já pode contar, já é quase escavação arqueológica. Na Band, eu me dei muito bem. Fui muito bem tratado, 8 anos e meio. Sim. Meu contrato terminou. Eu imaginei parar de trabalhar, mas eu não aguentava mais a madrugada. A madrugada, né? Fazia o jornal tarde, muito tarde. Eu achei que essa madrugada estava me matando. Não que eu tinha medo de morrer, mas estava mexendo com a minha saúde, mexendo com a minha cabeça. Não dorme na hora certa, não come na hora certa. Não, e sono, né? Se sentir sono, é para trabalhar a cabeça, não, né? Então pensei em parar. Aí apareceu a chance da Rede TV. Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein.
boa noite. Olá, boa noite. E agora, você tá trabalhando agora com a Amanda Clark, como que é? Uma colega nova de trabalho, você ficou muito tempo em outra casa, com outras pessoas, como que é chegar numa casa? Eu fui muito bem recebido, até bem demais, eu me senti, teve momentos que eu entrei na redação, eu me senti um extraterrestre. Chegou. Tipo o grito, né? Chegou o ET. Mas sempre cercado de muita lenda, de muito... Então, mas aí chegou o ET. Eu acho que eu me dou bem com o pessoal daqui. Encontrei alguns colegas que já conviveram comigo. A linguagem é a mesma. E existe um entusiasmo muito grande de se fazer um bom jornal. Me sinto amparado nas pessoas. Isso é o principal. As pessoas me ajudam, muito amparado. O que eu podia querer mais? Ô Boris, o Fidel Castro faleceu, morreu, né? Você teve acesso a ele, essa lenda, né? Que o homem era vivo, mas era uma lenda, né? Olha, ele era uma lenda, mas era um ditador sanguinário. Cuba está numa situação terrível hoje. Ele tentou exportar a revolução dele até para o Brasil nos tempos democráticos, quando João Goulart ainda era presidente. Caçou palavras, assassinou pessoas que foram executadas praticamente sem julgamento. Mas eu tive uma visita que eu fiz a Cuba com o então chanceler Abreu Sodré, que era chanceler do governo Sarney, e nós somos de um grupo de jornalistas. O Fidel pouco tinha saído de Cuba naquela época, não tinha estado no Brasil. Como é conviver com um ditador, assim? Como que era? E nós conversamos muito com ele, e eu conversei com ele em particular também. Ele era uma figura muito interessante. Primeiro, ele era um sujeito muito alto e ainda usava um saltão desse tamanho. Usava salto, plataforma, assim? Salto, não chega a ser plataforma, é um salto que numa época da minha juventude anos 60, chamava 70. salto carrapeta. Era um salto que o homem usava que elevava muito alto. Mãos, outro dia eu vi a definição que eu vi, mãos muito brancas e unhas muito bem feitas. E conversava com as pessoas, aquele que vai pegando em você. Pegava nos então ele era um cara carismático. Carismático, inteligentíssimo, brilhante, sabia tudo a respeito de todos, e era muito bem guardado. Ele era protegido? Muito. Então, por exemplo, a delegação brasileira, que era pequena, 20 e poucas pessoas, foi convidada para um banquete no Palácio da Revolução, em salões e tal. E, gozado, eu acho que o banquete não era sentado, era buffet americano, aquele que você vai e serve. Eu não sei se chama assim, naquela época chamava. Serviço americano. Aí, por exemplo, nós estávamos conversando, e ele falando que ele tinha parado de fumar, que mesmo charuto, e ele me disse: olha, Boris, vá lá e coma-nos um pouco de camarão. Você não pegou camarão, e camarões nossos são ótimos e tal. E ele ficou conversando com outro grupo, com outros 2 ou 3 jornalistas que estavam nessa roda. Aí eu fui com o prato, garfo e faca na mão. Quando eu fui voltando, a roda tinha virado, o Fidel estava de costas para mim. Então eu fui me aproximando do grupo, aí veio um sujeito e me deu uma empurrada assim, porque eu estava com uma faca. Ele disse: por las espaldas, não. Pelas costas, não. Isso numa delegação que as pessoas eram conhecidas e estava lá o Fidel. Porque ele poderia... Não, mas não poderia ser agora, você um jornalista meio aí, coisas louco assim, e matar o Fidel, imagina? Você tá ia no ficar carro conhecido com no ele, mundo todo, né? Você está no carro com ele, uma Mercedes blindada, gigantesca e tal, ele para num lugar que ele quer mostrar lá pra gente, uma fazenda.
abre a janela e diz, ô, fulano, o porteiro, como está o teu pai? Ele conhecia todo mundo assim. Ele tinha esse populismo, essa coisa. Eu acho que assim, ele era um líder mais que popular, populista. Até porque lá você não conhece nada a não ser aquilo. É, aquilo, né? E aparentemente as pessoas tinham admiração por ele, mas ele dormia, isso não é lenda, ele dormia cada noite em um lugar, ninguém sabia, e ninguém sabia a hora que ele ia chegar, e ninguém sabia se ele ia chegar. Então era Isso era uma coisa de estratégia? Ele era alvo de tentativas de assassinato, então ele era muito bem protegido. Para encerrar nossa conversa, não deixe de assistir o Rede TV News todos os dias, de segunda a sábado. Sábado é outro horário, mas de segunda a sexta, 19h30. Muito legal, muito obrigada, gente. Parabéns. Foi uma delícia conversar com você, viu, Boris? Nossa, esse homem tem carimba de televisão, viu? Vou te falar uma coisa.